Bom dia, opa, bom dia, estamos aqui ao vivo. Vou fechar seu áudio aqui, Boaventura, um pouquinho, porque está dando um eco. Sábado, 28 de fevereiro, 5 horas 20 minutos, urgente, Estados Unidos e Israel lançando um ataque preventivo contra o Irã, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acabou de declarar guerra contra o Irã num vídeo postado nas redes sociais. No dia de ontem, o Boaventura postou um artigo aqui no Brasil 247, dizendo: pode estar começando a Terceira Guerra Mundial. Dito isso, obrigado ao Boaventura, bom dia, boas-vindas, e vamos falar sobre essa situação gravíssima. Bom dia, Boaventura. Bom dia, Leonardo. Prazer enorme estar consigo. Muito obrigado aí por atender o nosso chamado, né, nesse dia tão dramático e tentar interpretar o que está acontecendo, né? Quer dizer, por que Estados Unidos e Israel lançam um ataque preventivo no momento em que havia negociações ali sobre o programa nuclear iraniano? E quais podem ser as consequências para a humanidade de forma geral? Ô Leonardo, isto não é a primeira vez que sucede, não é? Já da outra vez, nas negociações anteriores, era exatamente no momento em que se dizia que as negociações estavam avançadas, Israel faz um ataque ao Irão e os Estados Unidos intervêm com naqueles 12 dias de intervenção e de destruição do Irão. Portanto, foi o primeiro ensaio do que está agora a acontecer. O perigo, obviamente, é que nós estamos a assistir a que o Médio Oriente, que foi sempre absolutamente essencial para o desenvolvimento da humanidade, enfim, desde o cristianismo e desde antes do cristianismo, continua a ser realmente o centro vital de onde pode eclodir o pior para a humanidade e o melhor, obviamente, porque também foi aí que nasceu a cultura, ou muito da cultura de que nós hoje vivemos, mas também o pior possível. Fundamentalmente, o que está em causa é o seguinte: realmente Trump deixou o império, digamos assim, neste conjunto onde está Israel e onde está também a União Europeia, de alguma maneira, é um conjunto em declínio, que se vê em declínio e que, como estando em declínio, não lhe convém a multipolaridade, que é a proposta da China. A China já entendeu que os Estados Unidos não estão interessados em nenhuma multipolaridade, estão interessados em guerra. E é por isso que o Leonardo certamente tomou nota que acaba de ser aprovado na China o próximo orçamento militar da China, que é o maior de sempre e é o segundo a seguir aos Estados Unidos. Ou seja, os chineses sabem que estão a preparar-se para uma guerra. As guerras começam sempre assim, por incidentes que por vezes parecem que não têm significado, mas que depois conduzem à guerra. Este, por acaso, tem um significado. Porquê é que tem um significado grande? É porque realmente, veja, o Irão é também um país a envolver-se nos BRICS. E o que está aqui, de facto, é que os Estados Unidos sabem que têm que controlar e neutralizar os BRICS quanto antes. E não podem, obviamente, fazê-lo diretamente à China, vão fazendo à Rússia, vão fazendo, irão tentar fazê-lo também ao Brasil, nos países aspirantes, como por exemplo o próprio Irão, que é membro também dos BRICS, e portanto vão tentando neutralizar todas as forças. Agora, o que nós podemos dizer é o seguinte: porquê é que o Irão tem que ser destruído e não apenas neutralizado como foi a Venezuela? É que o Irão é diferente. O Irão é diferente, é outra realidade política diferente, é uma realidade também religiosa, com uma forte componente religiosa. Há uma derrota histórica do Islão, que vem desde as Cruzadas, que é muito assumida no mundo islâmico. Os Estados Unidos, com a Palestina, fizeram um ensaio para saber até onde é que os países islâmicos podiam realmente interferir com a sua influência no Médio Oriente, viram que os países islâmicos estão neutralizados. O Egito foi o primeiro a ser neutralizado, já há mais tempo, obviamente, e, portanto,
Qual foi o único país que realmente não foi neutralizado? Foi o Irão. Se o Irão não foi neutralizado, tem que ser destruído. E o Irão é muito importante porque, obviamente, é os recursos naturais e, como o senhor está a ver, é dali que também que vai o petróleo para a China. A China acabou de ter uma derrota enorme com a Venezuela e com o corte do fornecimento do petróleo à Venezuela, porque realmente, neste momento, quem manda no petróleo da Venezuela são os Estados Unidos. Essa parte está absolutamente consolidada. Foi o compromisso do chavismo, foi exatamente perder o controle das exportações do petróleo, e é por isso é que Cuba também está à beira do colapso. E portanto, o Irão é a única força que neste momento, não sendo a China, digamos assim, é a única que resiste. Porque a Rússia também não pode resistir, porque foi envolvida numa guerra da Ucrânia, precisa dos Estados Unidos para terminar a guerra da Ucrânia. Os Estados Unidos não se têm mostrado muito ativos para terminar a guerra da Ucrânia por uma razão simples, que era manter a Rússia refém do apoio dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos podem terminar a guerra da Ucrânia de um dia para o outro, se o quiserem, dado a sua influência na NATO. Não o quiseram fazer, porque isso obrigaria a que a Rússia estivesse mais livre para atuar na Venezuela, mais livre para atuar em Cuba, mais livre para atuar no Irão. Não está, não vai estar. E, portanto, quem resta neste momento, para além da China, é o Irão. E o Irão tem que ser destruído. E é por isso que eu realmente ontem vi e realmente pelas informações que tenho, e que essas informações têm a ver com toda a inteligência que está a circular nos Estados Unidos, acima de tudo no controle do espaço sideral, do cyber war, da guerra cibernética, que realmente é o grande instrumento da Terceira Guerra Mundial. Isso aconteceu, obviamente, com a mobilização do sistema de satélites do Elon Musk para neutralizar qualquer reação do Irão, e ela já está posta em prática. Foi o primeiro sinal de alarme. E o segundo é o ultimato que o Pentágono acaba de fazer ao Anthropic, que tem também o programa de inteligência artificial, que é considerado dos mais importantes para a área da defesa e o mais avançado, e que, segundo dizem, foi já utilizado na Venezuela, pô-lo à disposição do Exército e deu-lhes como ultimato até sexta-feira para poderem, de outra forma, ser considerados um obstáculo ao desenvolvimento dos Estados Unidos. Enquanto você falava aqui, muitas informações chegando. Tem aqui rumores de que teria sido assassinado já o comandante em chefe do exército iraniano. Há uma tentativa de assassinato do Ayatollah Khamenei, né? É uma guerra muito intensa. Houve agora há pouco, nessa manhã, uma fala de 8 minutos do presidente dos Estados Unidos, em que ele convoca a população iraniana a depor as autoridades do país, dizendo que acabou o regime, que eles vão destruir toda a marinha, toda a aeronáutica, todos os aviões. É uma guerra em grande escala, não é um ataque assim localizado. Então, acho que essa é uma questão importante. Quero agradecer aqui também o Salvo, que está aqui nos ouvindo nessa manhã, dizendo: excelente, Boaventura é uma voz rara para avaliar essa tragédia. Pelo que você diz, Boaventura, quer dizer, na verdade, é uma guerra contra o Irã, mas é uma guerra também contra a multipolaridade. Uma guerra que tem como objetivo final atingir a China. Você vê isso escalando para uma terceira guerra mundial? Há o risco de que isso caminhe para uma terceira guerra mundial? Ou, eventualmente, quer dizer, pode haver uma queda rápida de Teherã e uma, vamos dizer assim, tomada de controle pelo Império israelo-estadunidense, né? Porque não dá para falar só em Império Americano nos dias de hoje, né, Boaventura? Deixa eu só abrir seu áudio aqui que estava vazando. Pode falar, por favor. Não, eu penso realmente que nós temos que pôr, inclusivamente, a União Europeia, que é muito curioso como fenómeno, porque começa por ser um grupo de países que tem uma soberania partilhada. A sua assimetria é cada vez maior. Quem manda, qual é o papel dos portugueses ou dos espanhóis ou dos lituanos ou do que seja, nas decisões que estão a ser tomadas para o armamento
da Europa não significam nada, é tudo decidido entre a comissária, a França e a Alemanha, como nunca. E são eles que estão, obviamente, a comandar o armamento da Europa para uma ameaça que nenhum europeu vê, porque nenhum europeu vê uma ameaça russa contra a Europa, porque já ouviram no passado e viram que eram ameaças falsas no tempo de Napoleão, no tempo do Hitler, e agora continua a ser uma ameaça falsa. A questão da Ucrânia é uma questão muito específica, muito própria, foi muito encorajada pelos Estados Unidos, exatamente para neutralizar a Rússia e impedir o acesso da China à Europa, e portanto, nós sabemos que o conjunto agora é este. É os Estados Unidos, Israel e União Europeia. E devo dizer o seguinte, no caso dos Estados Unidos e Israel, a gente não sabe neste momento se é o Israel, que é um Estado vassalo dos Estados Unidos, ou ao contrário. Porque, efetivamente, nós sabemos que hoje o lobby sionista mundial, ao nível do capital financeiro, ao nível do financiamento das campanhas eleitorais nos Estados Unidos, estão a decidir tudo. Estão a decidir, por exemplo, se o próximo presidente será realmente o Marco Rubio ou o J.D. Vance. Portanto, são eles que decidem, porque são eles que pagam tudo isto. E, portanto, nós estamos a ver que o Trump, nós sabemos que veja bem, todos os presidentes dos Estados Unidos tiveram uma guerra. Não há nenhum que não faça uma guerra. Tínhamos a ideia de que, como este senhor quis ganhar o Prémio Nobel da Paz e até ficou aborrecido por não o ter ganho, já, que talvez realmente não fosse provocar nenhuma guerra. Mas tinha que o fazer, porque é assim que os presidentes dos Estados Unidos se mantêm no poder, sobretudo quando a sua popularidade baixa, e como sabe, a popularidade de Trump é muito baixa neste momento nos Estados Unidos. Portanto, é com Israel que os Estados Unidos operam no Médio Oriente. Podíamos aqui pôr, se quisesse, e os brasileiros têm recursos intelectuais que nenhum outro país tem. Tiveram um grande sociólogo chamado Rui Mauro Marini, que desenvolveu a tese do subimperialismo. Se é o subimperialismo de Israel ao serviço dos Estados Unidos ou o contrário, não sei. Mas a verdade é que o que está em causa neste momento é destruir a única força, para além da China, que pode opor-se aos interesses dos Estados Unidos e de Israel naquela região, que é uma região-chave, do ponto de vista cultural, do ponto de vista histórico, entre o Oriente e o Ocidente. E, portanto, era o ataque que tinha que ser feito, e vão continuar, e realmente pode ser que, inclusivamente, este ataque ao Irão, se tiver o êxito, e é evidente que a gente está, se o senhor vir bem, digamos assim, a retórica iraniana é a mesma retórica que teve o Saddam Hussein antes da invasão. Isto é, estamos preparados, vamos vencer, etc. Simplesmente, e eles estão realmente preparados, sobretudo no sistema balístico, mas o sistema balístico exige realmente todo um aparato de internet que pode ser neutralizado de um momento para o outro, não é? E já foi, a meu entender. Aqui, Boaventura, eu estou só deixando a imagem do vídeo do Donald Trump, em que ele declara a guerra ao Irã, pede a rendição total de todos os militares e fala em destruição completa do país, caso não haja rendição. Já há também vídeos circulando do filho do Shah, Reza Pahlavi, também pedindo à população a se levantar nas ruas contra o regime iraniano, etc. e tal. Então, é uma tentativa de forçar a queda do regime. Nesse contexto, o que muda, na sua opinião, para a BRICS, vamos dizer assim? Quer dizer, vamos imaginar que os Estados Unidos consigam rapidamente derrubar o regime dos ayatolás e colocar ali um governo fantoche como era do Shah no passado, né? Qual a consequência disso para a multipolaridade, para a China, Rússia, Brasil, inclusive? Não, eu penso que os BRICS ficam bastante enfraquecidos, porque, como digo, já têm a Rússia relativamente neutralizada devido à guerra da Ucrânia, que ninguém entende porque é que ela vai continuar, e tem que continuar exatamente para ficar neutralizada.
se o Irão agora quer realmente, sempre é questão de petróleo, tem que ver que aqui a questão do petróleo é sempre absolutamente decisiva. Portanto, o Irão é muito importante para a China neste domínio. Fica também isso neutralizado. A África do Sul pouco conta neste contexto, digamos assim, desta rivalidade. O país que consta, depois de todos eles, é o Brasil. Resta o Brasil, naturalmente. O Brasil que vai entrar em ano de eleições. Portanto, nós temos que prever o pior para o Brasil. E sempre a única maneira de que o pior não aconteça é saber prevê-lo. Portanto, neste momento, o Brasil, tanto quanto eu vejo, tem tentado seguir uma política de menor resistência. Eu penso que teve um erro estratégico, esse erro estratégico que enfraqueceu a China de uma maneira muito grande foi o facto de ter vetado a entrada da Venezuela nos BRICS. Eu penso que foi um erro estratégico enorme do Itamaraty, não o quero esquecer, de maneira nenhuma, porque foi realmente a política de que, com o Trump, cedendo ao Trump, o Trump realmente pode ter um tratamento para com o Brasil diferente do que tem com todos os outros países. Erro absoluto. Ou seja, ou o país se rende e o Lula faz tudo aquilo que o Trump quer que seja feito, nomeadamente na Amazónia, e nas relações com a China, ou então, obviamente, haverá uma estratégia de mudança de regime, que é a estratégia que nós estamos vendo que os Estados Unidos utilizam, isto é, não tem que intervir militariamente. Com as sanções militares, com as sanções económicas, com as tarifas, asfixiam qualquer povo. E depois é o povo que se vira contra o próprio governo, e é perfeitamente natural. Aliás, hoje em Cuba temos uma situação extremamente complexa. Ainda há muito pouco tempo, o Frei Beto, que é talvez no Brasil a pessoa mais bem informada sobre Cuba, nos dizia exatamente a situação dramática em que está Cuba, o país mais injustiçado do mundo. Leonardo, eu quase que sou um intelectual, sou um sociólogo, tenho que me manter-me racionalmente frio nestas coisas, mas que os diabos, a Cuba foi quem salvou mais vidas no mundo com os seus médicos. Foi quem salvou a África do colonialismo. Porque nem o Zimbábue, nem Angola, nem Namíbia seriam o que são hoje sem Cuba. E, obviamente, que a África do Sul também não o seria, porque foram os cubanos que derrotaram o apartheid. E este país, neste momento, em que está na beira de um colapso total, em que o czar Marco Rubio, obviamente, não quer ser o czar de Cuba porque é muito pequeno, ele quer ser o czar dos Estados Unidos e, portanto, não está interessado em ser o presidente de Cuba. Mas, neste momento, eu não vejo nenhuma solidariedade ativa, digamos assim, para com Cuba. Era preciso que todos os países latino-americanos estivessem realmente a cortar relações com os Estados Unidos, ameaçarem qualquer medida dramática. Nem o México, nem no México você enxerga essa solidariedade? Não, não. A Cláudia é a melhor de todas, não tenho dúvidas, tenho uma grande admiração por essa mulher, mas é evidente, o comércio é comércio, as tarifas, foi ameaçada com as tarifas, e o que é que ela fez? Mandou 800 toneladas de ajuda humanitária, o que é muita coisa, obviamente, mas o Estado, a Cuba produz 40 milhões de barris de petróleo, que não é suficiente, precisa de petróleo, e, portanto, o petróleo tem que vir de algum lado. Se não puder vir do Irão, se não puder vir da Rússia, então de onde é que vai? É a asfixia total. O Brasil podia estar a enviar petróleo para Cuba, e devia, a meu entender, e devia, por tudo aquilo que Cuba fez na América Latina. Cuba é o grande representante, de alguma maneira, não estou a dizer, e o senhor sabe, porque já me conhece há muitos anos, que eu nunca fui um adepto acrítico de nenhum regime no mundo. E, portanto, fiz críticas, obviamente, ao sistema de Cuba, sobretudo pelo grande erro estratégico que Cuba fez
e que foi até, aliás, o Che Guevara, que foi um grande, realmente, articulador dessa política, que foi na parte da agricultura. Ela podia ser autossuficiente do ponto de vista agrícola, e isso era muito importante neste momento, e não o é neste momento. Porquê? Porque as batatas da União Soviética, da Alemanha democrática, eram mais baratas do que produzir as batatas em Cuba, e pronto. E a agricultura foi-se em Cuba. Portanto, Cuba cometeu muitos erros. Nós não temos que. Eu não sou um adepto de Putin, como o senhor sabe, eu não sou um adepto do Irão, mas sou um adepto da soberania dos povos e de que os povos, se devem mudar os seus regimes, devem ser eles a mudá-los, como os venezuelanos. Se têm um problema com o seu regime, devem ser eles a mudá-lo, e não nestas condições. Portanto, a estratégia foi diferente. A Venezuela era fácil, digamos assim, e como vê, de uma facilidade absolutamente espantosa, que se vai buscar um presidente à cama e se leva para assim desta forma fácil, com guardas cubanos ao seu lado, foram todos assassinados. É bem possível que encontrem Khomeini. Veja que o Trump já veio dizer: sabemos onde é que você está. Isto é muito interessante. Isto é, eles querem decapitar o grande Ayatollah. E no momento em que o decapitarem, como é uma teocracia, o regime está morto. E o Trump... Então, mas aí eu quero te fazer uma questão, porque eu vou ler esse comentário do Paulo Vinícius, ele falou: mentiroso, abusador se joga e joga o mundo ao abismo. O Irã resistirá e Trump cairá até o final do ano, encalacrado na economia, criminoso, desespero. Bom, foi muito fácil, né, Boaventura, a captura do Nicolás Maduro. Você está dizendo, quer dizer, que, por exemplo, o regime iraniano pode ser decapitado e pode cair facilmente, né? Então, a tal queda do Império... Eu não disse facilmente, eu não disse facilmente. Sim, Não, vai ser muito duro. Porque eles têm mísseis balísticos de alto nível. Não. Inclusive, nesse momento, Israel está sendo atacada pelo Irã. Tem imagens já circulando aí nas redes sociais. Mas caso isso aconteça, né, quer dizer, isso não mostra, vamos dizer assim, quer dizer, uma força muito maior do chamado Império Americano do que muitas pessoas imaginavam? As pessoas que falavam na inevitabilidade do mundo multipolar, etc. e tal. Será que a ordem imperialista não está se restabelecendo com uma força muito maior? Eu acho que sim. Quer dizer, a luta desde de 2008, sobretudo da guerra financeira, porque realmente foi aquela guerra que realmente pôs em causa e alertou para as fragilidades económicas dos Estados Unidos. É evidente que a partir desse momento houve uma disputa enorme entre a ideia de multipolaridade e a ideia de unipolaridade. E é evidente que os Estados Unidos não querem multipolaridade porque sabem que perdem. Porque a China tem um poder hoje económico, inclusivamente para os Estados Unidos, é um credor dos Estados Unidos. A dívida externa dos Estados Unidos é uma dívida fabulosa, incomensurável neste momento. Os países estão freneticamente a comprar o ouro. Porquê é que todos os países estão a comprar o ouro? Porque toda a gente está à espera de uma crise financeira. Portanto, a terceira guerra mundial pode começar com uma crise financeira muito grande. E a crise financeira, mais uma vez, tínhamos atenção ao sionismo. E eu estou à vontade, porque sempre estive ao lado da causa judaica toda a minha vida e defendia com muitas razões. Mas o sionismo controla o capital financeiro e controla a tecnologia de informação e comunicação. Quem está à frente das grandes empresas de tecnologia são sionistas. Quem está à frente do capital financeiro, a Rothschild, ainda hoje a família, são realmente os sionistas. E este é o perigo que nós estamos neste momento. Quer dizer, é essa a possibilidade deles quererem impor uma unipolaridade. Agora, diz o Leonardo, quer dizer que eles têm muito poder. Bem, quem é que imaginava, no princípio da Primeira Guerra Mundial ou no princípio da Segunda Guerra Mundial, que os alemães iam ser derrotados? Não se podia, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, o senhor não imagina, leia os jornais da Holanda, da Dinamarca, da Bélgica, da França. Os alemães eram tão poderosos que ninguém os poderia vencer. Era a ideia que se tinha. E, portanto, eles foram vencidos. Portanto, eu penso que neste momento a ideia é que realmente também os Estados Unidos
podem causar este estrago todo e podem ser vencidos. Podem ganhar esta batalha, mas não vão ganhar a guerra. Porque realmente na sociedade capitalista a guerra é ganha realmente ao nível da própria economia do capitalismo. E, portanto, a menos que haja um cataclismo nuclear. Obviamente que isso também é possível, pela primeira vez no mundo. Portanto, eu não acho, o que eu acho é que os BRICS, de facto, não se deviam ter deixado enfraquecer tão fortemente como se deixaram enfraquecer. Boaventura, Sim. aproveitando isso que você fala dos BRICS não se deixarem enfraquecer, antes eu vou agradecer aqui a Valdemir dando parabéns ao 247 em cima da hora e tal. O Paulo Vinícius dizendo MOD foi a Israel, né? Quer dizer, então, Índia, e tem também o conflito Paquistão-Afeganistão. Você não acha que chegou a hora dos BRICS se institucionalizarem ou efetivamente lançarem os pilares de uma nova ordem internacional, uma vez que as Nações Unidas já não servem para absolutamente nada? Eu acho que sim. Aliás, como sabe, nesse meu artigo, que o senhor realmente foi a primeiro a divulgar no mundo, agora já está traduzido em várias línguas, mas eu dizia que a primeira coisa era uma petição ao António Guterres, ao secretário-geral das Nações Unidas, para se demeter, porque a missão da ONU foi evitar a guerra, e a guerra já não é evitável neste momento, a meu entender, e ao menos teria esse ato nobre de se demitir e não se demeteu até agora, porque é um homem que está muito preso a isso. Eu acho que a alternativa estava nos BRICS. E todos nós vimos isso. Agora, eu começo a ver a China muito isolada. Porque realmente com a Rússia, com todo o seu compromisso na Ucrânia, ganhando terreno na Ucrânia, mas vejam, as guerras terminam sempre de duas formas, ou por negociação ou por rendição. Muitas vezes não se sabe que pouco tempo antes da Segunda Guerra Mundial terminar, quando já era praticamente óbvio que o Hitler ia perder a guerra, os aliados propuseram ao Hitler uma paz e uma negociação. O Hitler recusou. Como recusou, foi Dresden, foi a rezar e depois rendição. Até agora, na Ucrânia, isso é que é interessante analisar, há uma negociação que não vai levar à rendição, apesar de os russos continuarem a ganhar terreno na Ucrânia. Portanto, porquê? Porque realmente os Estados Unidos e a Europa não querem uma rendição, porque querem continuar a negociação para ter a Rússia neutralizada e, portanto, a Rússia é um peso morto para uma tarefa internacional dos BRICS. E é isso que me prejudica. Eu concordo inteiramente consigo e já há muito tempo isso devia ter tido lugar. Acontece que o Brasil é governado por um líder que eu tenho um grande respeito extraordinário por Lula, mas não é um homem de enfrentamentos deste tipo. Sobretudo com os Estados Unidos. É como a Cláudia, de alguma maneira, a Cláudia Sheinbaum tem muito medo das sanções, porque é a guerra que vira contra estes governantes que não têm uma base muito sólida. O Lula não tem uma base sólida no Congresso e, portanto, as sanções destroem. Aqui está alguém a dizer adia a ida aos Estados Unidos, não é seguro. Eu acho que devia adiar, eu acho que devia haver manifestações óbvias dos países latino-americanos. E eu até dizia, como disse, era Cuba, porque Cuba é latino-americana. E essa legitimidade dos países latino-americanos para defender Cuba tinha uma superioridade moral no mundo que é inimaginável. Eu estou a ver em Angola vozes mais fortes contra a asfixia de Cuba do que vejo no Brasil, com toda a franqueza. E, no fundo, o Brasil tinha realmente a grande obrigação de poder estar ao lado de Cuba neste momento, tal e qual como Gustavo Petro e a Cláudia Sheinbaum. Podiam fazê-lo no âmbito dos BRICS? Pois, podiam, mas eu dá-me a impressão que se está a deixar a China ficar isolada. E ela nunca se isola, isto é, economicamente, ela comanda muita coisa do mundo, inclusivamente os Estados Unidos.
O que a ideia da multipolaridade é que se perde e então ficamos China, Estados Unidos. Quem é que perde com isso? São os países secundários, é o caso do Brasil, é o caso do Irão, é o caso da África do Sul, enfim, é o caso da Rússia. Então, já não haverá multipolaridade. Aliás, é importante você falar sobre isso, porque o Trump planeja, né, depois desse ataque, ir à China, né, e talvez para negociar uma ordem de bipolaridade, não de multipolaridade. É muito importante esse comentário do Paulo Vinícius sobre o Lula não ir aos Estados Unidos neste momento. O que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que o Lula irá assim mesmo, na linha de. Pelo que você mesmo disse, né, por ser um negociador. Mas você falou num ponto da nossa conversa, Boaventura, uma coisa muito importante. Você disse o seguinte, quer dizer, devemos nos preparar para o pior em relação ao Brasil. O que você chama de o pior em relação ao Brasil? O pior é realmente a esquerda e o Lula não ganhar as eleições. É nós termos uma perturbação muito forte no Brasil no período pré-eleitoral que faça com que haja uma tentativa de um regime change, de uma mudança de regime, que pode ter diferentes versões. Está um homem preso que a extrema-direita não aceita que ele esteja preso. Não é uma extrema-direita que esteja completamente desarmada, nem no exército, nem na sociedade civil, está apenas neutralizada neste momento e espero que continue neutralizada, mas não está destruída de maneira nenhuma. Está muito atenta. E, portanto, eu penso que, neste momento, o Trump tem essa arma na mão. É que os países vão precisar dele, digamos assim, neste momento e sobretudo na América Latina, para o período eleitoral que se segue e, como sabe, os países que têm procurado ter mais autonomia estão todos a ser destruídos. Quer dizer, a Argentina era uma força de alguma maneira contrária, foi neutralizada, o Chile acaba de ser neutralizado, a Venezuela já está neutralizada, enfim, não sabemos o que vai acontecer na Colômbia e o que vai acontecer no Brasil. No caso do México, o México tem realmente uma maneira especial de lidar com a política e com os Estados Unidos que é única, digamos assim, porque ela reivindica uma superioridade moral que os outros países latino-americanos não reivindicam. E porquê é que o faz? É porque realmente o México foi quem apoiou, guardou, refugiou e aceitou todos os brasileiros, todos os latino-americanos, todos os europeus que fugiram da ditadura e que fugiram do fascismo. Foi o México que os apoiou e foi por isso que o México quis sempre ter uma política própria com Cuba e manteve essa política própria. E, portanto, tem agora uma superioridade moral superior à do Brasil para poder reagir a essa sufocação de Cuba. Mas, como digo, também teve que ceder na parte do petróleo devido ao medo das sanções. Mas há outras maneiras. O Brasil podia estar a mandar carregamentos infinitos para Cuba neste momento. Cuba é uma pequena ilha. O Brasil é um grande país. Tem uma reserva agrícola de fornecimento de produtos agrícolas e alimentares. Não pode ser apenas o MST a apoiar a Cuba, que tem feito um trabalho extraordinário, diga-se de passagem. O MST, mas não pode ser o MST. Tinha que ser o governo brasileiro. E era isto que o Lula devia fazer, mesmo se for aos Estados Unidos. Era mostrar aos Estados Unidos que há linhas vermelhas na América Latina. E a linha vermelha é Cuba. Cuba não pode aceitar um regime change deste tipo em Cuba, apesar de ser uma pequena ilha, porque ela é um símbolo da resistência dos povos da América Latina, qualquer que seja a nossa opinião sobre a situação política atual. Eu não sou um entusiasta da situação política atual, já há muito tempo que eu não sou, mas tem que ser os cubanos a decidir, não pode ser os Estados Unidos desta forma.
É. Bom, o Hussein dizendo, o mentiroso Trump começa mais uma guerra. Agradeço aqui ao André Vicente pelo apoio. Edilene está dizendo, tem ato em São Paulo, Rio, Distrito Federal, em apoio ao Irã. Hoje, 13 horas, todo apoio ao Irã. O Hussein também fala da lista dos PDF files, é pouco, né? Está falando sobre o caso Epstein. E aqui, ó, Rafael fala, China e Rússia fornecem aliança frente à escalada militar, destacam cooperação global, defesa do multilateralismo, alinhamento estratégico para o sul global. Boaventura, você falou o seguinte, quer dizer, olha, que, bom, pode haver uma tentativa de derrotar o governo brasileiro, o atual governo nas eleições, ou talvez um regime change antes do processo eleitoral. Há esse risco no Brasil também de turbulências agora, visando, vamos dizer assim, ou eventualmente a derrubada do governo, ou a impedir a candidatura do presidente Lula, quer dizer, nesse jogo de pressão máxima, visto que o Brasil ainda não é um ator totalmente controlado? Eu acho que sim. Eu acho que esse perigo existe, já o tenho dito muitas vezes, e é melhor estarem atentos a esse perigo, porque se pensa sempre a ideia de que o Lula, com o seu prestígio internacional, pode de alguma maneira neutralizar uma ação mais hostil da parte dos Estados Unidos, mas nós já vimos que temos um psicopata no governo dos Estados Unidos neste momento, é o que dizem os meus amigos norte-americanos, quer dizer, é um homem realmente que diz que o direito internacional não vale para ele, que o próprio Supremo Tribunal, que foi ele que o condicionou para ser a favor da sua política, mas tudo tem limites. Quando o Supremo Tribunal vai contra ele, ele imediatamente reage, quer dizer, realmente está a ver a resposta iraniana, sirenas soam na Palestina. Meu caro, é uma guerra regional. Os iranianos tinham dito que ia ser uma guerra regional, e vai ser. E o problema que nós temos é que os Estados Unidos, o Israel, com obviamente a cooperação dos Estados Unidos, tentaram enfraquecer os dois grandes atores regionais a favor do Irão, o Hezbollah e o Hamas, mas não conseguiram eliminar nenhum deles. Qualquer deles está muito enfraquecido, mas não estão eliminados. E, portanto, neste momento, eu ainda agora acabo de ver as notícias de Beirute, e as notícias de Beirute o que é que nos dizem? Bem, realmente, como o Hezbollah controla parte dos subúrbios, a parte sul de Beirute. Portanto, o que se está à espera é que haja um bombardeamento massivo daquela região onde supostamente está o Hezbollah. E portanto, eu penso que é uma guerra regional. E o problema é que as guerras mundiais começaram como guerras regionais. Vamos ver agora se ela é contida ou se não é contida, não é? Eu vou ler aqui as notícias, pois claro. Algumas atualizações aqui, Boaventura. Isso aqui é postado agora há pouco pela CGTN, né? Então foram lançados mísseis do Irã contra Israel. Essa imagem é em Israel, então essa explosão é lá. O presidente iraniano Masoud Pezeshkian está bem, né? Foi reportado. As agências de notícias iranianas e plataformas foram tiradas do ar por cyberataques. Inclusive, eu estava acessando uma agência iraniana de manhã que não está mais disponível. E que Teherã está preparando ataques de retaliação, dizendo que os ataques serão devastadores. Né? E também tem uma outra notícia de que uma base militar dos Estados Unidos no Bahrein foi atacada também pelo Irã. E outro, só para finalizar, que o Iêmen também está disparando ataques contra Israel. Você já mencionou que Israel atacou também o Líbano, né? Hussein está dizendo, o Irã está atacando bastante posições israelenses no norte da Palestina ocupada, na fronteira com o Líbano. Seria um sinal para o Hezbollah engajar? Como é que você vê, Boaventura, outros países também, regionais, potências, né, que são, vamos dizer assim, quer dizer, fazem parte, entre aspas, do BRICS, né? Por exemplo, Emirados Árabes, Arábia Saudita, quer dizer, como é que ficam os outros países árabes nesse contexto? Quer dizer, será que também não querem uma mudança de regime no Irã para tocar uma vida normal com os Estados Unidos e Israel? Opa, desculpa, perdão, só liberando seu áudio. Pode falar, por favor. Esta região tem que ser sempre também entendida por conflitos históricos muito, muito profundos, que têm a ver também com uma dimensão religiosa muito forte. A dimensão sunita xiita
por exemplo, a Chita, que neste momento também o Iraque, que domina no Iraque. Portanto, há realmente também divergências que são antigas pelo controle, digamos assim, religioso e político desta região. O Egito sempre se procurou manter um pouco de fora. A tradição do Nasser foi muito forte neste domínio, e o Egito, neste momento, é um país neutralizado, é um grande recipiente da ajuda militar dos Estados Unidos, depois da Colômbia e depois de Israel. O Egito era até agora o maior recipiente de ajuda norte-americana. Portanto, está neutralizado. Os outros países realmente têm tido, basta ver a guerra do Iêmen, que mostra efetivamente como a guerra do Iêmen é também uma proxy war, uma guerra por procuração, também entre a Arábia Saudita e o próprio Irão. Portanto, o grande problema neste momento é de saber efetivamente se a Arábia Saudita começa a ter aquele pensamento de Brecht, isto é, hoje são os iranianos, amanhã somos nós, no momento em que nós não fizermos tudo o que os Estados Unidos querem. E, por exemplo, na Arábia Saudita há um ambiente muito hostil à ideia de transformar a Palestina numa Riviera, que é exatamente o programa da chamada Programa da Paz e a Plataforma da Paz do Sr. Trump é pôr os palestinianos a serem empregados de hotéis e de restaurantes de propriedade estrangeira, obviamente, e, portanto, um território completamente colonizado. Portanto, eu penso que, sobretudo, a Arábia Saudita tem realmente algum interesse. O que é que acontece é o seguinte, é que a Arábia Saudita quis se armar contra o Irão e contra outras forças eventualmente hostis, comprando os F-35 aos Estados Unidos ainda recentemente. Fez uma grande negociata com os Estados Unidos. De modo que estes países estão todos um pouco de mãos atadas, a menos que entrem nos seus próprios negócios. Neste momento são os negócios do petróleo. E aí os Estados Unidos, que têm um grande controle na Arábia Saudita, provavelmente não vai envolver. Portanto, a resposta regional é o Irão. Sempre foi o Irão que podia, digamos assim, organizar uma resposta regional contra os interesses dos Estados Unidos. E é por isso é que está a ser destruído, basicamente. Os outros não acredito que venham em solidariedade, e a China, neste momento, não quer de modo nenhum entrar decisivamente no enfrentamento com os Estados Unidos. E é por isso é que o Irão eventualmente tem que ser destruído. Será que o Brasil tem que ser destruído para que finalmente os Estados Unidos se encontrem frente a frente com a China e apenas com a China? Porque só é isso que depois eles podem até combinar, porque afinal têm tantos interesses económicos interdependentes. Bem, eu espero bem que não. E é por isso que os BRICS e muito interessante você falar isso, porque os Estados Unidos, de alguma maneira também, mesmo que mantenham a guerra na Ucrânia para manter a Rússia sob pressão, vão tentar voltar a fazer negócios com a Rússia também, né? Quer dizer, então trazer a Rússia para esse bloco pela via econômica, né? Mas mantendo a pressão da guerra. A Imperatriz dizendo, esse ataque terá sérias consequências para os demais países do BRICS, influenciará também a futura eleição no Brasil. E o Hussein dizendo, Trump e Netanyahu pedindo rebelião ao povo do Irã já mostra a fraqueza dos traiçoeiros. Que momento triste, momento extremamente perigoso para a humanidade. Boaventura, pode-se esperar alguma coisa da Europa, dos países europeus? Há alguma voz relevante na Europa em defesa da paz mundial, ou de uma posição que não seja subimperialista ou subalterna ao imperialismo de Israel e dos Estados Unidos? Não há. A Europa está perdida, em meu entender. A Europa está perdida. É o declínio mais trágico, digamos assim, é o declínio da Europa, no momento em que se arma, obviamente, porque basta ver esta comédia que agora existiu com a comemoração da guerra e, portanto, a celebração da solidariedade com a Ucrânia,
que foi mais uma vez uma tentativa de polarizar contra a Rússia, através de um aparato que o senhor deve ter notado estrategicamente como foi feito, retoricamente na política, que era um grande arco triunfal e os líderes tinham que andar quase 100 metros para se aproximarem do Zelensky, os líderes europeus. Veja a retórica da submissão da Europa à causa. Quem não observa isto com atenção não vê o que está a passar. É a submissão da Europa aos interesses do Zelensky, que neste momento são também os interesses dos Estados Unidos, que não é de terminar com a guerra exatamente para manter a Rússia controlada, neutralizada. É só isso. Os Estados Unidos não querem de maneira nenhuma derrotar a Rússia, porque querem realmente muito negócio com a Rússia, sobretudo no plano do Ártico, porque há muita coisa a fazerem de benefício mútuo para a Rússia e para os Estados Unidos com as alterações climáticas ao nível da Sibéria, do Ártico. Portanto, há muito negócio que pode estar aí a emergir. Portanto, não há, por exemplo, não há uma tentativa de regime change na Rússia, que podia também eclodir. Não, porque eles sabem que na Rússia o povo nacionalista está bastante ao lado do Putin neste momento. Podemos dizer o mesmo no Brasil, de que o povo brasileiro está 100% atrás do Lula? Bem... Uma pergunta aqui de vez. Eu não sei se você gosta de futebol, Boaventura, porque vai ser a última Copa do grande Cristiano Ronaldo. E o Adjair pergunta: vai ter Copa do Mundo, não? Pois, exatamente, também não sabemos. Quer dizer, se houver guerra, provavelmente não. Mas a gente espera que não. Quer dizer, o facto de estarmos aqui, Leonardo, e o seu programa e os seus ouvintes, que eu estimo muito, estarmos a discutir a guerra, é porque nós não queremos a guerra. Nós queremos discutir as possibilidades que há da paz e o seu caso, que eu sempre aprecio e considero que o senhor é um dos grandes diplomatas informais do Brasil, é realmente como é que se pode preservar uma posição do Brasil que seja simultaneamente ativa contra o Trump, mas não confrontacional ao ponto de pôr o Lula na mira do Trump direta. É uma linha extremamente difícil de manter, que é exatamente evitar que ele esteja na mira, mas ao mesmo tempo não ser subserviente. E eu penso que o Lula já perdeu uma ocasião, que foi a da Venezuela, e está a perder uma segunda, que é a de Cuba. Ele tem que mostrar... Deixa eu te fazer uma pergunta sobre essa questão do Lula, Boaventura, que é o seguinte. O Brasil tem forças armadas que são alinhadas majoritariamente aos interesses imperialistas, vamos dizer assim. A mídia brasileira ela é controlada pelos interesses imperialistas, isso é inquestionável. Ao mesmo tempo, existe uma opinião pública muito pouco esclarecida sobre este tema, né? E o Lula ainda tem que disputar eleições, quer dizer, ele não tem uma situação, vamos dizer assim, política favorável. Ele poderia agir diferente, quer dizer, tendo ainda que ganhar uma eleição, quer dizer, nesse ano, em que não há, por exemplo, no Brasil, muita simpatia pela Venezuela, não há muita simpatia pelo Irã, né? Existem as igrejas evangélicas que fazem essa lavagem cerebral sobre Israel, as pessoas saem com bandeiras de Israel nas ruas. Quer dizer, como é que o Lula poderia agir diferentemente nesse contexto brasileiro, que você conhece bem? Dificilmente, quer dizer, o grande problema é o Lula ser um vencedor vencido. Isto é, ele vence, mas para vencer tem que fazer muita cedência. E essa vai ter fortes consequências, não para ele, mas para o futuro da esquerda no Brasil, porque ela pode ficar desertificada. A esquerda brasileira já tem um grande problema, que não tem um sucessor do Lula. E isso para mim é a grande fraqueza. Não há, porque realmente a esquerda brasileira tem vindo a suicidar-se. Obviamente que nós vimos isso, como é que o PSOL se tem vindo a suicidar com as políticas destrutivas do wokismo e outras em que se envolveram fortemente durante muito tempo, sabemos isso por experiência própria. Portanto, ela tem-se vindo a suicidar e, naturalmente, o PT
com toda a cautela que tem que ter para proteger o seu líder, que é o Lula, também não tem tido essa atividade, digamos assim, de massas e de base que teria que manter para manter a base segura. Portanto, eu vejo realmente que é difícil. Eu vejo aqui uma das suas leituras, caso a China não impeça a destruição do Irão, será um grave erro. Eu concordo com ela. Alguém tem que parar os Estados Unidos. O problema é de saber se efetivamente ela agora o pode fazer. Porque o custo também é muito alto para a própria China neste momento, não é? Mas, como digo, estão a asfixiar a China no que respeita ao fornecimento de petróleo. Depois da Venezuela, o Irão, resta a Rússia. E, portanto, pode haver também aqui uma ameaça existencial, que é o que se fala agora. Há uma ameaça existencial ao Irão? Há. Há uma ameaça existencial ao Brasil? Há. A sua pergunta é uma pergunta de milhões. Eu não acredito que o Lula possa, nas atuais condições, fazer muito diferente. Só que se não fizer algo diferente, não digo muito diferente, mas algo diferente, ele pode vencer de uma maneira que é uma derrota para o futuro do Brasil. É ceder demasiado aos interesses dos Estados Unidos, no que respeita à Amazónia, no que respeita às lealdades continentais, no que respeita aos BRICS. Qual é o envolvimento? Sendo que a Dilma Rousseff, neste momento, é a líder do Banco dos BRICS e, portanto, tem um papel muito importante nisso. Provavelmente ter uma posição mais dura em relação a Israel, que também é difícil para o Lula, dado que o lobby sionista no Brasil é muito forte, neste momento. Basta olhar para a própria imprensa. Portanto, eu acho que realmente a situação do Lula é ser um pouco mais forte do que o que tem sido na confrontação, mas sem permitir que fique na mira do Trump. E também não dá, né, Boaventura, para ficar declarando, não, amor, química ao Trump nesse momento, né? Tivemos uma química maravilhosa, porque isso realmente também é prejudicial, né? O Hussein está dizendo, agora o Irã está atacando posições israelenses que cercam Gaza, e quem acabou de se manifestar foi, vamos dizer assim, talvez o maior assassino, né, um dos maiores assassinos da história da humanidade, que é o Benjamin Netanyahu, o maior genocida do século XXI. Ele escreve: meus irmãos e irmãs cidadãos de Israel, há pouco tempo Israel e Estados Unidos iniciaram uma... E aí ele coloca Estados Unidos, né, Israel e Estados Unidos, iniciaram uma operação para eliminar a ameaça existencial representada pelo regime terrorista no Irã, né? Aí agradece ao presidente amigo Trump por sua liderança histórica. E é um discurso muito parecido com o do Trump. Durante 47 anos, o regime dos ayatollahs gritou morte a Israel e morte à América, então se colocam como irmãos siameses. Este regime terrorista assassino não deve se armar com armas nucleares. E aí, quer dizer, eles fazem um ataque preventivo como fizeram contra o Iraque. Nossa ação conjunta criará as condições para que o corajoso povo iraniano tome as rédeas do seu destino. Então ele vende a agressão como uma guerra de libertação. Chegou a hora de todos os grupos étnicos do Irã, e aí persas, curdos, tarará, se libertarem do jugo da tirania e construírem um Irã livre e pacífico, ou seja, submetido a Israel. Apelo a vocês, cidadãos de Israel, para que ouçam as instruções do Comando de Defesa Civil, e a operação se chama O Rugido do Leão, né? Precisaremos de paciência e perseverança, né? E aí ele disse que vai garantir a eternidade de Israel. Eu te pergunto, quer dizer, como é que você analisa o discurso do Netanyahu para a gente caminhar para um encerramento aqui, Boaventura? A distorção retórica, veja, é notável essa declaração, exatamente pelas mentiras que tem lá dentro, fundamentalmente porque o Irão nunca disse morte à América. Os ayatollahs nunca fizeram isso, disseram morte a Israel, sim, porque Israel também declarou a morte ao Irão. Agora, nunca a morte à América, isto é, esta colagem de Israel aos Estados Unidos, ou de Estados Unidos a Israel, como se fossem realmente vítimas da mesma agressão, é obviamente um facto retórico. Em segundo lugar, é evidente que eles prepararam com a asfixia económica do Irão
um levantamento popular e é natural que haja muita gente neste momento descontente, há muita gente infiltrada. As informações que eu recebo do Irão é que realmente as primeiras mortes não foram causadas pela polícia e pela Guarda Revolucionária, foram causadas por agentes infiltrados da Mossad e da CIA, que estavam armados. Obviamente que não duvido que a Guarda depois também não tenha feito as suas mortes, já se calculam com 3.000 mortos. É evidente que o regime tem que se defender, porque a ameaça é uma ameaça forte, existencial e externa. Agora, o que eles querem, efetivamente, é que o povo se levante, e o meu problema é de saber se ele se vai levantar dessa forma que eles querem contra o regime. Eles têm que causar muito dano para isso. Viram como na Venezuela não era muito fácil virar a Venezuela contra o chavismo, portanto o melhor era cooptar o chavismo, e foi isso que fizeram. A oposição ficou chateada, ficou muito aborrecida, mas foi isso. Agora, pronto, estamos, a guerra regional está aí toda, o Irã está todo, o Golã, a Síria é ocupada por Israel, pois é evidente. Qual é o país agora que está, qual é a surpresa? O país que nós não falámos é o elefante dentro da sala, é a Turquia. O que é que a Turquia vai fazer? A Turquia é membro da NATO. A Turquia é um país islâmico. A Turquia tem feito tudo para pacificar o Médio Oriente. Foi ela que articulou a paz na Síria, que foi colocar à frente da Síria um antigo terrorista, como eles diziam, não é? Mas pronto, aceito por eles. Para quê? Para derrotar os curdos, que também estão a ser derrotados, apesar de serem aliados dos Estados Unidos. Portanto, qual vai ser o papel da Turquia no meio disto tudo? Vai deixar que o Médio Oriente arda? De um lado está a Turquia, do outro lado está o Egito, a observarem a destruição do Médio Oriente. Por quanto tempo? Tudo isto são problemas, meu caro Leonardo. Estamos no princípio de uma coisa que pode ser muito grave, e realmente os seus leitores e as suas leitoras estão muito atentas aos riscos, e é isso que eu fico muito feliz. É porque às vezes o Brasil tem um certo triunfalismo que lhe vem dessas grandes vitórias do Carnaval, e esse triunfalismo pode ser prejudicial depois do Carnaval, não é? Depois da apoteose, vamos dizer assim. Existe uma fé meio infantil, né? A Imperatriz fala: o Brasil que exclui Lula mais ainda, a guerra vai influenciar negativamente os países do BRICS. Hussein está dizendo que Erdogan é metido a sultão. Mas o nosso público, Boaventura, tem o privilégio de contar com você aqui às 6 horas e 17 minutos, né, do Brasil. A gente começou às 5 horas e 20. Eu quero te agradecer bastante. A gente vai voltar a falar sobre esse tema. E aí eu vou fazer um cafezinho agora e vou voltar às 6h30 com o Zé Reinaldo Carvalho. Então a gente tem que tomar um café e voltar daqui a pouco e ficar ligado nas notícias. Muito obrigado, viu, Boaventura? Um grande prazer falar com você. Então, pessoal, fica aqui, faz o cafezinho também. 6h30 tem Bom Dia 247 extraordinário com o Zé Reinaldo Carvalho e convidados. Valeu, obrigado, Boa. Abraço. Tchau.